Olá, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, Jonathan falando por aqui. Estamos iniciando o nosso 7º dia de exposição no livro de Números e hoje estudaremos os capítulos 19, 20 e 21. Iniciando o capítulo 19, veremos o sacrifício do novilho vermelho. Dos versículos 1 ao 8, Deus diz para Moisés e Arão instruírem os israelitas a trazerem um novilho vermelho, sem defeito e que nunca tivesse sido colocado uma canga. O animal deveria ser entregue ao sacerdote Eleazar, que mataria o animal fora do acampamento e aspergiria o sangue dele 7 vezes na direção da entrada da tenda. A novilha inteira deveria ser queimada na presença de Eleazar, e ele jogaria no fogo um pedaço de madeira de cedro, um ramo de sopo e um pouco de fio vermelho. Depois Eleazar e o homem que queimou a novilha lavariam suas roupas e se banhariam com água. Depois voltariam e ficariam impuros até o entardecer. Nos versículos 9 e 10, então o homem que estivesse puro juntaria as cinzas da novilha e colocaria num local puro fora do acampamento, e elas ficariam guardadas para a comunidade usar na cerimônia da água da purificação para a remoção de pecados. Depois o homem que recolheu as cinzas lavaria suas roupas e ficaria impuro até o entardecer. Dos versículos 11 ao 13, quem tocasse no cadáver humano ficaria impuro por 7 dias. No terceiro e no 7º dia, ele deveria se purificar com a água da purificação, então depois estaria puro. Mas se não seguisse esta ordem, continuaria impuro, mesmo depois do 7º dia. Quem não se purificasse corretamente estaria contaminando o tabernáculo e seria eliminado do povo de Israel. Permaneceria impuro, uma vez que a água da purificação não foi aspergida sobre ele. Dos versículos 14 ao 16, quando acontecesse uma morte dentro da tenda, quem estivesse dentro dela e quem entrasse nela ficaria impuro por 7 dias. Qualquer vasilha que não tivesse tampada ficaria contaminada também. Quem estivesse no campo e tocasse em alguém que tivesse morrido, à espada, ou causas naturais, ou tocasse num osso humano ou num túmulo, ficaria impuro 7 dias. Dos versículos 17 ao 19, para ser purificado desses acontecimentos, deveria colocar um pouco das cinzas do holocausto de purificação num jarro e derramar água da fonte por cima. Uma pessoa pura deveria pegar um ramo de sopo e molhar na água. Em seguida aspergeria a água sobre a tenda, os seus utensílios e todas as pessoas que estavam na tenda e as que estavam no campo. Deveria fazer isso no terceiro e no 7º dia. No 7º dia, a pessoa deveria ser purificada. Ela lavaria suas roupas e deveria se banhar na água, e naquela tarde estaria cerimonialmente puro. Dos versículos 20 ao 22, quem estivesse impuro que não se purificasse seria eliminado da comunidade. O homem que aspergisse a água da purificação também deveria lavar suas roupas, e quem tocasse na água da purificação ficaria impuro até de tarde. E tudo que a pessoa impura tocasse ficaria impuro. E se tocasse numa pessoa, essa pessoa ficaria impura até de tarde. Agora vamos para o capítulo 20, onde Deus mostra sua santidade. Dos versículos 1 ao 5, no primeiro mês do ano, os israelitas chegaram ao deserto de Zim e acamparam em Cádiz. Neste tempo, Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para o povo naquele lugar, então eles reclamaram com Moisés e Arão, dizendo que era melhor terem morrido junto com seus irmãos diante do Senhor, pois não havia nada na terra que eles estavam. Mais uma reclamação desse povo, irmãos. Vocês estão contando aí? Porque eu já perdi a conta. Dos versículos 6 ao 8, novamente Moisés e Arão vão à tenda e se prostram com o rosto em terra. Então a presença do Senhor aparece e ele diz a Moisés para pegarem a vara e reunirem todo o povo. Enquanto o povo observasse, Deus diz para Moisés e Arão: falem à rocha, e dela jorrará água para o povo e os rebanhos beberem. Dos versículos 9 ao 12, então Moisés pegou a vara de Arão que floresceu, chamou o povo em frente da rocha e gritou para todo o povo: será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Assim Moisés bateu com a vara na rocha 2 vezes, que jorrou água, e todo o povo e os rebanhos beberam. Porém Deus disse a Moisés e Arão que, por não terem confiado nele, honrando sua santidade, eles não conduziriam o povo para a terra prometida. Irmãos, aqui vemos uma sentença de Deus dizendo que Moisés e Arão morreriam antes de entrarem na terra prometida. Uma vez uma pessoa questionou na escola bíblica dominical, na igreja onde eu congrego, dizendo que não era justo Deus fazer isso com Moisés, porque ele tinha sido fiel em outros momentos, agora só porque ele bateu na rocha ele seria punido dessa maneira?
E Deus responde o motivo por que ele faria isso no versículo 12, que diz assim: O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: Como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Deus disse que eles não confiaram nele, pois Deus havia mandado falar a rocha e não bater nela, conforme a gente vê no versículo 8. Lá em Êxodo capítulo 17, no versículo 6, aconteceu um caso semelhante. Porém, Deus mandou bater na rocha. Observem o começo do versículo. Deus diz que ele estaria ali diante de Moisés sobre a rocha. Porém, aqui onde estamos estudando, em Números, diz para eles falarem àquela rocha, ou seja, a uma certa distância. A rocha na Bíblia é representada por Jesus, e Jesus é quem concede a água para a vida eterna, conforme podemos ver em João capítulo 4, no versículo 14, e Apocalipse capítulo 21, no versículo 6. A representação é que Jesus só podia sofrer a condenação uma vez por nossos pecados, e na segunda vez que Moisés bate na rocha, era como se ele estivesse condenando Jesus novamente. Assim é conosco. Temos que tomar cuidado com as nossas ações, pois corremos o risco de estar crucificando Jesus pela segunda vez. No versículo 13, então, diz que aquele lugar ficou conhecido como Meribá, pois ali o povo discutiu com o Senhor e ele mostrou sua santidade entre eles. Dos versículos 14 a 22, enquanto estava em Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom pedindo permissão para passar por suas terras, porque eles estavam diante da fronteira do território dele, pois ele sabia o que os israelitas, os seus irmãos, tinham passado no Egito, e eles passariam direto, longe das plantações e poços. E se bebessem de algum poço, eles pagariam. Mas Edom recusou a solicitação e disse que atacaria Israel. Então ele mobilizou um exército contra o povo. Israel foi obrigado a desviar o caminho e partiram de Cádiz para Or. No versículo 23, ainda na fronteira com a terra de Edom, Deus diz a Moisés e Arão que era a hora de Arão reunir-se aos seus antepassados. Ele não entraria na terra prometida porque havia desobedecido o mandamento de Deus. Então eles deveriam subir ao Monte Or, Moisés, Arão e Eleazar. Era para tirar a roupa sacerdotal de Arão e colocar em Eleazar. Arão morreria ali. Assim eles fizeram enquanto o povo via tudo. Após a morte de Arão, o povo chorou durante 30 dias. Agora vamos entrar no último capítulo de hoje, o 21. Dos versículos 1 ao 3, no Neguebe, Arade, o rei cananeu, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim. Ele atacou e capturou algum deles. Então o povo fez um voto com Deus que, se tivesse vitória, eles destruiriam totalmente as suas cidades. Então Deus concedeu vitória a Israel e o povo cumpriu o voto. Irmãos, agora vemos algo inédito. Israel fez um voto com Deus e eles cumpriram. O voto é algo real. Quando cumprimos um voto com Deus, ele nos atende. Mas logo na sequência, veremos que o povo reclamou com Deus novamente. Temos que tomar cuidado. Às vezes, nos momentos de angústia, fazemos um voto com Deus e quando conseguimos a bênção, nos esquecemos dele novamente. Dos versículos 4 ao 6, o povo partiu do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho. Mas o povo ficou impaciente novamente e reclamou com Deus e Moisés porque eles tinham tirado Israel do Egito para morrer no deserto, pois não tinham o que comer e beber, e já estavam cansados do maná ruim. Então Deus mandou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Dos versículos 7 ao 9, o povo clamou a Moisés dizendo que tinha pecado e pediram para Moisés orar para eles serem libertos das serpentes. Deus disse para Moisés fazer uma réplica da serpente e a levantasse. Todos os que fossem mordidos viveriam se olhassem para ela. Assim Moisés fez. Dos versículos 10 ao 20, os israelitas seguiram viagem passando por alguns lugares: Obote, Ijeabarim, Vale de Zered, Arnon, Ar, Beer, no poço onde Deus disse a Moisés para reunir o povo e ele daria água e o povo entoou uma canção. Depois passaram por Mataná, Naliel, Bamote. Depois seguiram para o vale de Moabe, onde ficaram ao monte Pisga. Dos versículos 21 ao 25, então o povo enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, pedindo passagem. Mas o rei não deixou, e ele convocou seu exército e atacou Israel no deserto. Porém Israel destruiu o exército conquistando desde Arnon até Jaboque. Eles capturaram todas as cidades dos amorreus, inclusive Hesbom e todos os seus povoados. Dos versículos 26 ao 30, diz que o rei Seom havia destruído o antigo rei Moabita e tomou a sua terra, incluindo Hesbom. Por isso os poetas diziam a respeito de Seom em um poema:
E dos versículos 31 a 35, diz que Israel passou a habitar na terra dos amorreus. Então Moisés enviou espias para observar a área de Jazer. E Israel conquistou todas as cidades expulsando os amorreus. Em seguida voltaram pelo caminho de Bazã. E o rei de Bazã tentou enfrentar Israel. Mas o Senhor disse a Moisés para Israel não ter medo, pois Deus já havia entregado eles nas mãos dos israelitas. E por hoje finalizamos nosso estudo e eu gostaria de deixar uma reflexão. No capítulo 21, no versículo 8, nós vimos a serpente levantada no deserto. O Senhor Jesus utilizou essa passagem no Evangelho escrito por João, no capítulo 3, nos versículos 14 e 15, que diz: Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. A serpente na Bíblia é representada por Satanás, que enganou o ser humano, fazendo ele pecar, conforme a gente vê em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 9. Com isso, o mal se apossou de nós. O Senhor Jesus disse que era necessário que ele fosse levantado, ou seja, fosse feito maldito no madeiro, absorvendo nossos pecados para que fôssemos libertos do mal e ganhássemos a vida eterna. Voltando para o livro de Números, quando Deus manda fazer uma réplica da serpente, ele diz para olhar para a serpente e não adorá-la. Deus estava reafirmando sua promessa feita no Éden, em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, que diz que a serpente feriria o calcanhar de Jesus, mas Jesus esmagaria a cabeça da serpente com um sacrifício perfeito. E agora, quando olhamos para a cruz, nós que fomos mordidos pela serpente somos curados e possuímos vida novamente. Mas não uma vida comum, mas sim uma vida eterna. E eu finalizo essa mensagem dizendo: olhe para a cruz. Por hoje é só, eu finalizo por aqui e até amanhã, querendo Deus.